Bem-vindos a mais um Faz Aí, primeiro programa de televisão brasileira a falar sobre inteligência artificial na prática. Hoje nós estamos com o Alan Paladino, CEO da Lastro, uma startup de AI que está revolucionando o atendimento nas imobiliárias. Uma conversa bem legal. Alan, muito obrigado por estar aqui no Faz Aí, obrigado pelo teu tempo. A gente vai falar um pouquinho então da Lastro, né, que está desbravando aí o atendimento junto ao mercado imobiliário, né? Obrigado aí pela presença. Queria que você falasse um pouquinho da sua história também. Obrigado pelo convite, Jader, era um prazer estar aqui. A Lastro foi fundada, eu sou aqui de São Paulo, comecei minha carreira no mercado financeiro depois de estudar economia na USP, fiquei 5 anos no Credit Suisse, na parte de dívida estruturada e derivativos. Depois eu tive uma passagem pelo mercado imobiliário como diretor financeiro de uma empresa de coworking, então esses escritórios compartilhados. Ajudei a empresa a organizar um pouco a parte financeira e trazer investidores institucionais, um fundo de private equity. E em 2021 eu fundei a Lastro com mais alguns sócios, com um produto um pouco diferente do que a gente faz hoje, era um produto mais voltado para a gestão imobiliária, etc. A gente começou, enfim, lançamos esse produto, estava funcionando, mas no meio de 2022 a gente viu a AI evoluindo muito, culminando com o lançamento do ChatGPT, e a gente percebeu que isso ia ser um divisor de águas, assim, essa é uma tecnologia que ia impactar como todas as coisas funcionam no mundo, boa parte das coisas funcionam no mundo, e tinham muitas aplicações no mercado imobiliário, então a gente começou a explorar um pouco essa tecnologia, até que em setembro do ano passado, falando com o imobiliário sobre um outro tipo de produto que a gente tinha na cabeça, a imobiliária pediu para a gente praticamente esse produto que veio a ser a Laís e que tem sido um super sucesso até hoje. Então a gente estava falando com uma imobiliária no interior de São Paulo, lá em Rio Preto, e a imobiliária falou, cara, esse produto que você quer me vender aqui é legal e tal, mas o meu problema mesmo é que eu recebo muito lead e eu não consigo atender com qualidade todo mundo, porque tem muito lead que chega fora do horário comercial e às vezes o corretor está visitando e não tem tempo de responder rápido e a outra imobiliária responde antes e eu perco aquele lead. E eu gasto um monte de dinheiro em marketing e acabo não conseguindo converter todo mundo. E a gente percebeu que, enfim, o que a gente já tinha construído dava para ser reaproveitado e que a gente sabia mais ou menos o que precisava ser feito para resolver essa dor. E quando você está empreendendo, acho que ouvir a dor do cliente é um data point, assim, é um ponto, é uma informação muito importante. Assim, se o seu cliente está reclamando de uma coisa para você vocalmente, assim, cara, para e escuta o que ele está falando, porque em geral é uma coisa, se ele se deu ao trabalho de falar que aquilo é uma dor para ele, realmente e deve ser uma dor relevante. Então foi um pouco com base nisso que um ano atrás, mais ou menos, a gente fez com essa imobiliária lá de Rio Preto, a primeira versão da Laís, que se tornou um super sucesso, assim, a imobiliária gostou pra caramba do produto, ajudou ela a resolver esse problema, e é nisso que a gente tem trabalhado desde então. Não, muito legal, achei muito interessante o que ela está fazendo pelas imobiliárias, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, exatamente assim, onde a Laís atua, né? Eu tenho uma imobiliária, aí eu tenho esse problema de lead, mas assim, o atendimento, né? Porque todo mundo fala assim, pô, né, imóveis é uma coisa muito humana, né? Você tem que ir lá ver o imóvel, né? Você tem que ir lá, pô, o corretor tem que te levar lá. Você acha que a inteligência artificial de vocês ajuda a preparar essa venda? Ou ela só trata o lead? Como é essa... Como que funciona o modelo de uma imobiliária, né? Ela tem os corretores associados a ela. Esses corretores, em geral, fazem a captação dos imóveis que vão ser trabalhados, né, para venda ou para alocação. Então, isso, a imobiliária, no fim, ela é um pequeno marketplace, né? Então, ela tem a oferta dos imóveis que vem, em geral, via esse esforço dos corretores, e ela faz um investimento em marketing para gerar esses leads, que daí são atendidos pelos corretores para tentar alugar e vender os imóveis. Antes da Laís, né, até, enfim, 2022, isso já acontecia, esse lead que chega na imobiliária, né, a imobiliária ela anuncia num portal de anúncios, ela anuncia no Facebook, etc. E ela gera leads interessados nos imóveis, e essa pessoa passa por um funil. Então, primeiro ela vai falar no WhatsApp invariavelmente. Assim, hoje, acho que ninguém vai visitar um imóvel sem ter falado no WhatsApp com alguém da imobiliária para tirar uma dúvida, para pegar o endereço, para ver o horário de visita, etc. Então, essa pessoa ela passa por um funil que tem várias etapas até o momento de você realmente assinar o contrato de locação, o contrato de venda. Então, a pessoa ela vai, enfim, querer saber mais informações do imóvel, saber se tem outras opções similares, tirar alguma dúvida sobre o processo de compra, o processo de locação.
Até que o momento que daí sim, ela vai querer realmente visitar o imóvel, né? Até tem algumas pessoas que compram, alugam sem visitar, mas é um percentual relativamente baixo. Ela vai fazer essa visita, depois ela pode querer comparar outras opções, ela vai daí seguir na locação, a garantia da locação, ou na compra, às vezes um financiamento, até o momento que ela vai lá, realmente assina o contrato e fecha o negócio. Então a Laís começou, a gente começou a atuação da Laís, né, a usar a inteligência artificial nessa primeira etapa do funil. Então é o momento que a pessoa chega na imobiliária, que em geral é sempre por WhatsApp o contato, e ela fala ou com o corretor ou com um pré-atendente da imobiliária para tirar essas dúvidas, para buscar opções, etc. E até 2022 esse processo ele era feito 100% com humanos. Então, basicamente, você tinha, como eu falei, ou o corretor ou algum outro pré-atendente especialista nisso que recebia lá as demandas das pessoas. Então, o Jader chegou aqui procurando um apartamento para alugar. E daí ele ia lá, sei lá, às 8 da manhã, chegar e ver que você tinha mostrado o interesse no imóvel no dia anterior, às 9 da noite, que foi a hora que você chegou em casa lá, teve esse tempo para buscar imóvel. E ele ia te chamar no WhatsApp: oi, Jader, tudo bem? Vi que você estava buscando aqui o imóvel, não sei o que lá, como eu posso te ajudar? Então, essa pessoa ia fazendo esse atendimento no WhatsApp até eventualmente conseguir marcar uma visita com você e eventualmente progredir essa visita para um negócio fechado. O que a gente fez com a Laís, a gente automatizou toda essa primeira etapa do funil, de conversa, de tirar dúvidas, de mostrar outras opções de imóveis, de acolher de alguma forma essa pessoa que chega lá buscando um imóvel, só que com uma tecnologia que permite a gente fazer isso de um jeito humanizado. Então, a gente brinca que você tem, já existia antes da inteligência artificial aqueles chatbots, né? Pressione 1, Pressione 2, que, enfim, resolve um pouco, mas ninguém gosta muito, né? Então, só que o bom é que é rápido. A única coisa boa é que chamo de chatbot. Exatamente. Se o que você quer fazer, você consegue lá apertar o botão, é muito bom, porque é muito rápido. Só que às vezes não consegue, é engessado, é chato pra caramba. Então, a gente brinca que com a inteligência artificial a gente conseguiu unir o melhor dos dois mundos. Então, a gente tem um atendimento humanizado, flexível, acolhedor, mas com a velocidade de um chatbot instantâneo, 24 horas por dia. Então, nesse exemplo que eu dei, você ia estar lá buscando imóvel às 9 da noite, que é o horário que você consegue, e quando você mostrasse interesse num imóvel, a Laís que a gente criou para aquela imobiliária ia te chamar na mesma hora e falar: oi, Jader, como eu posso te ajudar? E daí não é pressione 1 para isso, pressione 2 para aquilo. Tipo, qualquer coisa que você falar para ela, ela vai estar treinada para te atender. Então você fala: quero ver imóveis parecidos. Ela vai buscar imóveis parecidos, porque a gente está integrado com o sistema da imobiliária, e te oferecer imóveis parecidos, mandar lá a fotinha do imóvel no WhatsApp, um link para você ver, um descritivo, etc. Você pode falar: não, cara, gostei muito desse, mas eu só alugo se eu puder usar a caução, porque eu não tenho outra garantia, eu quero botar 3 meses de caução. Tem imobiliária que aceita, tem imobiliária que não aceita. Então, a Laís daquela imobiliária ela vai responder certo porque a gente treinou ela para responder de acordo com os processos daquela imobiliária. Você pode já falar: não, quero saber se esse imóvel tem vaga de garagem de tal jeito. A gente vai buscar lá na base de dados da imobiliária e responder isso para você, igual um atendente humano faria, só que a gente faz isso instantâneo por estar conectado e por ser com AI. Muito legal, hein? E daí até o momento que você quer visitar. Se ela quer visitar, ela vai: tá bom, tudo bem, me passa aqui as opções que eu vou passar isso adiante, daí o corretor confirma com você o horário da visita. Mas é instantâneo, na hora. E é tudo por voz? Pode ser os dois, você pode mandar mensagem de texto, ou você pode mandar áudio, mandar imagem que ela entende. Assim, ela compreende tudo que eu falar. Se eu estiver falando assim, ou falar errado, ou falar qualquer jeito que você simples, quiser, exato. Ela vai entendendo e vai se comunicando. Então ela vai ter uma pré-venda, praticamente ela já faz uma... Exatamente. Aí depois No mercado imobiliário acontece que tem um imóvel, né? A ideia, normalmente a pessoa quer ver o imóvel, mas e esse é o nosso foco. Mas em outros mercados que a venda acontece de forma 100% digital, você poderia fazer até a efetivação da venda em si. Sim. No mercado imobiliário, a gente, isso, enfim, não é tão possível. Sim. Então, tem uma figura necessária que é a figura do corretor. De alguma forma, ela atua suportando o corretor nessa dinâmica. Mas no mercado que, por exemplo, sei lá, eu vou vender um curso, ou vender um livro, ou vou vender alguma coisa assim em e-commerce, por exemplo, tem empresas que focam em fazer uma coisa parecida em e-commerce. E daí ela ajuda até a você clicar no botão de comprar mesmo. Mas o foco de vocês, no caso, é só imóveis. Isso, vocês estão focados nesse setor, né? Exatamente. E qual o resultado que você consegue me dizer assim: putz, a gente tinha ali a imobiliária conseguia vender tanto e hoje eu consigo melhorar o NPS, vendas, atender lead. Como é que é os números assim desses cases?
Tem alguns números que a gente monitora, né? Então, a gente gosta de ver com a imobiliária qual que era o tempo médio que demorava para um lead ser atendido. Então, tinha imobiliária que atendia na média 1 hora depois que chegava, ou 2 horas, ou como tem muito lead, a gente vê que metade dos leads do mercado imobiliário chegam quando a imobiliária está fechada, quando a incorporadora está fechada. Então, obviamente, a média do tempo de atendimento vai acabar sendo impactada por isso. Então, com a Laís, todo lead é respondido na hora. Então, isso é uma redução de, sei lá, 3 horas para 10 segundos. Então, essa é uma primeira métrica que a gente tem. Mas, indo um pouco mais para frente, a gente vê outras métricas que a gente monitora. Conversão de lead em visita e o impacto que a inteligência artificial tem nisso. Então, tem imobiliária que aumenta 50%, 100% a conversão de lead em visita. E daí, no limite, você tem a conversão de lead em fechamento, que varia muito dependendo do tipo de imobiliária, quão organizado já estava o processo antes da inteligência artificial, etc. Mas é um negócio que varia entre, sei lá, 10% a 60%, 70% de aumento na conversão da imobiliária. Não, é muito legal. Vocês são um SaaS? Diria que é um SaaS? Como é que vocês atuam? O modelo de negócios é como se fosse um SaaS. Então, a gente vende pacotes de atendimentos e diferentes funcionalidades do software com uma assinatura recorrente, como se fosse um SaaS. Sim, e você pode fazer imobiliários de todos os tamanhos ou tem um tamanho... A gente começou focando em imobiliárias maiores, mas porque o treinamento ainda era uma coisa que demandava muita intervenção humana. Então, as primeiras 10 imobiliárias, 20, 30 imobiliárias que a gente colocou como cliente eram imobiliárias maiores, porque a gente fazia um processo super artesanal de treinar aquela Laís. Com o passar, e daí cada imobiliária, obviamente, tem uma Laís para ela mesma, com um número de WhatsApp próprio, conectado no CRM, cada uma tem a sua versão personalizada. Sim. Com a melhora do produto, a gente começou a conseguir atender imobiliárias menores, porque o processo de treinamento foi automatizado em partes. Então, hoje em dia, a gente atende imobiliárias de médio porte, a gente está trabalhando para conseguir atender imobiliária de qualquer porte. Assim. Sim, isso é legal, porque realmente é uma indústria que eu vejo assim, né, ela parece que vive nos anos 50 ainda, em muitos casos, né? Ela ainda é um modelo muito parecido como eram lá atrás, nossos avós, né? Compravam imóveis. É engraçado, assim, esse é um ponto que o pessoal... Tem algumas coisas que realmente não mudaram, mas eu acho que você teve um momento na década passada que grandes startups vieram para, enfim, trazer tecnologia para o mercado imobiliário. Sim. Então, você teve o Quinto Andar, que teve muito sucesso em trazer tecnologia primeiro para o mercado de locação, agora para o mercado de venda. A Loft fez também um trabalho no mercado de venda e agora em trazer tecnologia para as imobiliárias. E eu acho que isso serviu, de alguma forma, como um alerta para as imobiliárias. E isso ajudou as imobiliárias a colocar a tecnologia como uma prioridade. Sim. Então, quando a gente conversa com as imobiliárias sobre vai ter uma inteligência artificial para atender só o lead e daí já vai passar para o corretor e tem um resumo gerado com inteligência artificial, obviamente gera algum espanto e algum tipo de curiosidade e não necessariamente ela está a par que isso já é possível, mas ela não é um perfil daquele que é averso à tecnologia ou que não gosta de tecnologia. Eu acho que nessa última década o setor imobiliário como um todo passou a realmente se digitalizar muito mais. E mesmo antes dessas startups, com os portais de anúncio, né, quando você teve lá atrás a criação do Zap Imóveis, depois do Viva Real, eu acho que foi um processo de digitalização que veio acontecendo, só que a inteligência artificial, ela obviamente é mais uma coisa que se soma a isso. Então, e acho que talvez por esse histórico recente, assim, de ter adotado... primeiro ele teve que... Como que era a imobiliária 1.0, né? Ela adotava era aquele caderno do Estadão de domingo com 1000 páginas, assim, que todo mundo anunciava, a incorporadora, exato. Sim. E daí era isso, tudo era físico, não tinha, obviamente, WhatsApp, não tinha nada, você ia na imobiliária, ligava no máximo, e era um processo realmente, enfim, bem convencional. Daí você teve uma imobiliária, acho que 2.0, que basicamente é a imobiliária que foi adotando essas tecnologias que foram surgindo nos últimos 15 anos. Então, veio o portal de anúncio, depois veio o sistema de gestão da imobiliária, você teve, enfim, inovações no mercado de garantia, no mercado de financiamento, para tornar esse processo mais digitalizado. E acho que então isso meio que fundou, de alguma forma, a imobiliária 2.0 ao longo desses últimos anos. E agora você tem a imobiliária 3.0, que é essa imobiliária que usa a inteligência artificial para o atendimento ou para outros processos dentro da imobiliária também. Sim. Eu observo muito essa coisa dos dados, né, dos mercados, né?
a gente tem no Brasil uma oportunidade gigante de inteligência artificial, que é o SUS, os dados dos pacientes que estão aí, né? O Brasil tem um sistema de saúde gigante, com muitos dados, mas que ninguém refina esses dados e não usa para melhorar, né, a vida do paciente, né? Esses dados estão perdidos, né? Laboratórios, hospitais. No mercado imobiliário, eu sinto um pouco a mesma coisa, né? Eu sinto que a forma que você avalia imóvel, por exemplo, metro quadrado na região tal, né? O valuation desse apartamento, o valor dele. Os dados que são avaliados são muito antigos. A região, alguém falou que o metro quadrado lá custa tanto, mas e se tiver acontecendo assim, que dados que a gente poderia trazer? Ou se vocês já olharam a questão dos dados, na pré-venda, o que a pessoa busca de informação sobre aquele imóvel que a gente poderia, ou se vocês têm essa visão de que você poderia melhorar ou a busca dos imóveis, ou trazer mais dados, assim, por exemplo, tem barulho na região, né? Tipo, eu vejo em Pinheiros, muita gente aqui em São Paulo comprou apartamentos em Pinheiros, né, há 10 anos atrás. Hoje, Pinheiros está insuportável de barulho à noite, né? Muita gente indo embora. E o imóvel é uma coisa de longo prazo, né? Você investe no imóvel, pô, você quer que aquele imóvel ou fique bem valorizado ou você fique feliz lá durante muito tempo. É um investimento importante, né? E a cidade de São Paulo e tantas outras tem muitas variáveis de avaliação, né? Então, como é que vocês veem essas coisas dos dados nesse mercado? É muito interessante, esse ponto do barulho, inclusive, é super legal, assim, nunca tinha pensado, mas acho que você tem algumas evoluções da inteligência artificial e cada uma delas foi abrindo uma nova vertente de como você olhar para esses dados, né? Então, antes do que ficou na moda há alguns meses atrás, que é essa AI generativa, né, que é basicamente essa capacidade de entender texto, gerar imagens, gerar respostas convincentes e quase racionais, assim, etc. Você tinha já há muito tempo o machine learning, né, que é aprendizado de máquina tradicional, que era, enfim, a tecnologia que o seu banco usa para detectar se uma transação é fraude, que é o seu, enfim, operador de cartão de crédito usa para te aprovar ou não um cartão de crédito, ou sei lá, o Facebook usa para te sugerir um amigo na hora lá que aparecem as sugestões de amizade. Sim. Então essa tecnologia, ela pode ser usada para várias coisas. Acho que para análise de dados que já estão estruturados, ela é muito boa. Então, o que são dados estruturados? É um dado que, sei lá, dando um exemplo, é um dado que estaria bonitinho no Excel, assim. Então, tá bom, eu tenho metro quadrado, preço, número de quartos e qual a distância do metrô. E, putz, fazer uma análise desses dados usando aprendizado de máquina tradicional já era possível há bastante tempo, e acho que isso abre possibilidade para várias coisas. Então, em vários sites de imóveis hoje, você tem lá uma estimativa do valor daquele imóvel, que é feita com base nesses dados. Então, isso é o passo 1, assim, que já era possível, e obviamente as tecnologias ficando cada vez melhor. O que não era possível e ficou possível agora é usar essa tecnologia para lidar também com dados não estruturados. Então, dado não estruturado é basicamente o que está no Word, assim. Então, há um monte de texto lá, ou um monte de conversa, ou a descrição de um imóvel, é texto, assim, que não está numa tabela. E o que essa tecnologia permite é você, de alguma forma, converter um no outro. Então, criar estrutura a partir do dado não estruturado. Que é basicamente, o pessoal brinca como se tivesse, sei lá, 100 mil estagiários muito dedicados, assim. Então, tá bom, você vai ler todas as conversas que a imobiliária já teve e você vai falar aqui o que a pessoa está buscando, o que era importante para ela, e vai preencher aqui numa tabela de Excel. Ou, sei lá, você vai ler todos os processos do Brasil, todos os prontuários do SUS e vai converter isso numa tabela do jeito que eu quiser. Então, isso, obviamente, antes era muito caro, ou agora, com inteligência artificial, ficou muito mais barato. Eu acho que quando você pensa nisso, por exemplo, no mercado imobiliário, tem vários dados que você consegue agora processar, né? Então, sejam, sei lá, dados da matrícula do imóvel, ou sejam dados do descritivo do imóvel que está no site, ou dados que o corretor gravou um áudio lá falando sobre o imóvel, ou dados que uma pessoa comentou sobre o imóvel depois de ter visitado. Então, isso está no começo, assim, isso não é uma coisa que já está amplamente adotado, mas acho que isso tem um potencial gigantesco, porque o barulho, por exemplo, como é que você sabe, pensa em escala, né? Como é que eu sei que uma rua aleatória em, sei lá, Ribeirão Preto é barulhenta ou não?
Tipo, tá bom, a Rua dos Pinheiros é fácil, porque pelo menos pra gente que tá aqui em São Paulo, eu sei que vai ser barulho. Sim. Mas e todas as ruas? Como é que eu sei qual é e qual não é? Para esse tipo de coisa, você precisa de uma tecnologia que é um pouco mais escalável, assim. Então, eu acho que para o barulho em si, eu não sei, mas para várias outras coisas, você consegue usar esse tipo de tecnologia para criar dados estruturados, seja além do monte de matrícula, seja pegando o feedback de muitos corretores. E daí, acho que trazendo para um exemplo prático, o que a gente faz na Laís, por exemplo? A gente tem, obviamente, o histórico das conversas de quem está buscando um imóvel, essas conversas cada mensagem do usuário é respondida pela Laís, isso é armazenado num banco de dados, com toda a segurança, etc. Mas a gente tem esses dados para cada imobiliária. Então, para cada imobiliária, no final do mês, a gente literalmente faz o que eu falei, a gente lê todas as conversas e determina, tá bom, essa pessoa, das 1.500 conversas que a Laís dessa imobiliária teve, qual que foi o tópico mais buscado? As pessoas estavam falando mais sobre apartamento ou sobre casa? Qual a amenidade do imóvel foi mais elogiada? É piscina, churrasqueira? Nenhum dos dois? É área de brinquedo para criança? É área pet? Comparando isso com a base de imóveis que está disponível da imobiliária, quais são as indiferenças mais relevantes? Então, tipo, tem 70% das pessoas querem buscar apartamentos, mas só 20% dos imóveis são apartamentos. Então isso aqui deveria, de alguma forma, e fechando, né, o ciclo, desde a tecnologia base até uma coisa acionável, isso aqui deveria, de alguma forma, guiar o que o dono da imobiliária vai priorizar no mês que vem. Se tem 70% das pessoas buscando apartamento e eu só tenho 30% da minha base, ou eu tenho que captar mais apartamento, ou eu tenho que gerar mais lead de casa, ou algum mix dos dois. Sim. Então, isso é um exemplo do que, tipo, essa tecnologia crua tá gerando no mercado imobiliário. Eu consigo ler 1.500 conversas e classificar. No seu exemplo do SUS, eu não sou da área de saúde, então eu estou só especulando, mas eu imagino que tenham casos parecidos também, de, sei lá... Não, sem dúvida. Os dados, eles estão aí, né? Na verdade, eles estão aí, só precisam ser organizados, porque transformar o dado, né, em estatística e resultado. Se eu consigo ter isso, porque você falou, consegui ler aqui, na minha região, tantas pessoas estão buscando esse tipo de imóvel, eu consigo dar um feedback e trazer, né, o que precisa, as coisas vão mudar muito rápido nesse setor. Eu acho que se a gente conseguir analisar outros dados na compra de imóveis, inclusive o preço do metro quadrado é questionável, né? Porque quem que colocou que na região tal o preço do metro quadrado é esse? É baseado em coisas, inclusive, antigas, né? Sim. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Então, a região tal dos Jardins, ou Morumbi, por exemplo. Vou pegar o Morumbi, que é um exemplo que aqui todo mundo sabe que né, muitas favelas estão chegando no Morumbi, o preço está caindo no Morumbi. Agora, como é que se analisa esses dados dentro do Morumbi para você chegar a uma conclusão de 20 anos? E para mim o interessante é assim, uma compra de um imóvel é uma compra de valorização. Né? Ou você vai viver um tempo, depois quer vender, então você nunca quer que seu imóvel perca valor. Né? Você que vem do mercado financeiro, né? Você gosta de... Eu imagino que você consiga fazer uma projeção de valor de imóvel diferente do que o mercado dá hoje. Né? Ainda mais numa cidade tão complexa como São Paulo, né? Onde tudo muda muito rápido, o trânsito muda, né? Essa coisa das populações vem, né? Daqui a pouco preenche aqui, ou fica muito violento, né? Um bairro. Como é que você mensura esse tipo de mudança? Ou até às vezes a escola da criança, fala assim, São Paulo você tem que morar perto, né? Estudar perto. Se a sua vida não for ali, você vai ficar a vida no carro, né? 2, 3 horas para chegar, voltar. Como é que os dados e as estatísticas com a inteligência artificial vão mudar essa visão de valor dos imóveis? Assim? Sim. Eu acho... Isso não é a nossa área de expertise, né? Então a gente usa inteligência artificial para fazer o atendimento, não necessariamente para prever o valor dos imóveis, mas obviamente a gente conhece um pouco da tecnologia e eu acho que o caminho é mais ou menos esse, assim, é você misturar um pouco esses dados que já nascem estruturados e daí você tem o desafio de tentar coletar o maior número possível de dados para em cima disso rodar um modelo, né? Então quanto mais dados urbanísticos você tiver, e mais dados em painel, né, aqueles dados que são várias coisas ao longo do tempo, e você conseguir usar isso como base, você já tem um ponto de partida muito bom. Então, e daí você pode treinar isso em cidades como São Paulo, que talvez tenha um histórico de dados mais completo, de coisas mais diversas para você, eventualmente rodar um modelo em cima disso.
E você pode enriquecer esse histórico de dados com dados não estruturados que talvez você possa pegar de fontes não convencionais. Então, vou pegar no classificado do jornal o histórico de 20 anos dos anúncios que apareceram lá. E Você consegue tentar acessar inferir. isso pela... A gente não faz isso, mas imagino que seja sim, possível. sim. Nessa área de, enfim, quase uma disciplina de econometria, assim, né, de você fazer, treinar modelos para prever preço de imóveis, eu imagino que seja possível. Uma das dificuldades que eu antecipo, assim, e daí, de novo, não é minha área de expertise, mas falando um pouco de intuição, eu imagino que seja difícil saber até qual que é o preço efetivo do imóvel, né? Então você tem, obviamente, sei lá, tem dado lá público de IPTU aqui em São Paulo, etc. Mas você sabe que às vezes tem permuta e é difícil você saber que realmente quanto foi o valor de cada uma das transações. Então, essas dificuldades também acabam, às vezes, dificultando, enfim, criando barreiras para você conseguir fazer um modelo. Se você não sabe qual que é o preço de verdade da transação, tudo que você tentar prever por trás não vai fazer sentido. Às vezes, o jeito que você pode fazer isso é conseguindo fontes de dados não convencionais. Então, você vai, tá bom, eu vou tentar agregar esses dados via parceria com as imobiliárias para fazer uma previsão melhor. É uma coisa que, enfim, a gente não faz hoje, mas a gente pode fazer em algum momento também, né? Acho que o legal de você ter várias imobiliárias na base, de alguma forma participar um pouco dessa interação de pessoas buscando imóvel, é que depois você pode, enfim, obviamente, consentimento da imobiliária e das partes envolvidas, fazer alguma ali, coisa, exato. Então, pra ter uma noção, mês passado, a Laís falou com 100 mil pessoas que estavam buscando imóvel para comprar ou alugar. Na nossa estimativa, isso é mais ou menos 1% dos leads do mercado já. Mercado do Brasil. Mercado brasileiro. Vocês estão no Brasil todo? No Brasil todo. E o volume dessas conversas, claro, por região, maior em São Paulo, mas ele segue uma... É bem distribuído, assim, a gente tem imóvel listado, as imobiliárias em si, a gente tem umas 200 imobiliárias, então são espalhadas por quase todos os estados, e a gente tem imóveis na base da Laís, né, que foram cedidos para essas imobiliárias lá, para a gente treinar as Laíses delas. A gente tem um total de 1.200 cidades já. 1.200 cidades. Exatamente. E número de imóveis, então, muitos. São mais de 500 mil imóveis. 500 mil imóveis. E vocês buscam também outros imóveis? Por exemplo, vocês conseguem coiar e buscar os imóveis mais adequados ao... Por exemplo, a imobiliária tal tem uma demanda que você falou, mais por apartamentos de 4 quartos. Vocês também buscam isso no mercado com AI ou não? Por enquanto ainda não, mas é uma coisa que as imobiliárias pedem muito pra gente, assim. Então, eu preciso... Você tem, como eu falei, né? A imobiliária é um pequeno marketplace. Então, eu preciso trabalhar mais o meu lado da oferta. Eu preciso trazer mais imóveis, que dentro do mundo imobiliário chamam de fazer mais captação. Então, elas pedem bastante pra gente para usar a Laís para fazer captação também. Então, deixa eu passar aqui a lista dos proprietários que eu sei que... Para ela ligar para eles. Exatamente. Não é ligar, é mandar mensagem no WhatsApp. Mas é mais ou menos isso. Assim. A gente já fez alguns pilotos, a gente não priorizou ainda isso, mas a gente vai fazer. É uma coisa mas é um caminho, né? Sim, porque eu imagino que também é uma dificuldade, né? Sim, senão o corretor tem que ficar buscando lá os imóveis, né? Então, acho que tudo isso vai evoluir muito rápido, né? A AI vai estar em várias frentes, né? Eu acho que vai ser bem rápido, assim, tanto no mercado imobiliário, que é onde a gente está vendo, mas também em outros setores, assim, a gente tem setores, principalmente setores que são muito intensos nessa conversa. Conversa rápida, né? Isso, tem que ser, você pode perder a venda, né? Mesmo em setores que são mais já digitalizados, a gente viu a AI tendo um impacto relevante. Então, e-commerce, como eu falei, é um deles. Você tem... Pensando na sua experiência em comprar uma coisa no Mercado Livre, na Amazon, em algum site, assim, você não precisa falar com ninguém, né? Você acha seu produto lá, você meio que você sabe o que está procurando e você consegue achar no tamanho que você quer, etc. Também que a jornada toda sai digitalmente. E mesmo assim, lendo no jornal, assim, eu já vi exemplos de empresas que focam em fazer uma AI para o e-commerce e tem resultados super legais. Então, mesmo uma jornada que é totalmente digitalizada, você já tem esse efeito. Imagina uma jornada que ainda depende muito de relacionamento, que vai e volta e demora para responder, esquece, e às vezes, enfim, não responde tudo o que precisa por estar super corrido. Então, vai dar um salto de... E é legal porque não é só a imobiliária ganhar mais dinheiro, eu acho que você tem um ganho de eficiência da imobiliária, de aproveitar mais esse investimento que ela faz em marketing, mas você tem uma melhora da experiência do consumidor final também, né? Você ser atendido em tempo real por alguém que te entende, que está trabalhando por você, e que você manda um áudio e você responde na hora, é uma experiência muito melhor. Então,
você gera uma felicidade maior para o mundo como um todo que vai ser palpável, assim. Aí a gente está no começo ainda, mas daqui 2, 3 anos vai ser uma coisa bem, bem impressionante. A gente recebe muito aqui no programa empresas que atuam, né, no atendimento personalizado usando AI para grandes empresas, né? E o NPS fica fantástico, quer dizer. Por quê? Porque é isso, é que a gente fala, pô, a gente só quer ser bem tratado, né? Exatamente. E às vezes num atendimento você perde, né? Cai a ligação, você acaba ou não é atendido. Então eu acho que realmente é uma revolução, né? Às vezes as imobiliárias, na primeira conversa, falam assim, ah, não, mas meu cliente não quer ser atendido por um robô. E a gente fala, cara, seu cliente ele quer resolver o problema dele. É que, historicamente, toda vez que ele falou alguma coisa e veio um chatbot, pressione 1, pressione 2, pressione 3, ele não conseguiu resolver o problema dele. Exato. Então ele associa uma coisa à outra, enfim, com razão. Mas com tanto que ele consiga resolver o problema, procurar o imóvel, tirar dúvidas, ser acolhido, marcar uma visita, ele não poderia se importar menos se é um robô, se é uma pessoa. E acho que a gente, como usuário, é assim. Toda vez que eu quisesse, sei lá, mudar meu plano de celular, eu mandasse um áudio e falasse, quero mudar, muda para tal plano, e tivesse mudado, não sei, ótimo que seja uma AI, eu quero resolver esse problema do jeito mais rápido possível. Acho que é um pouco essa a noção que a gente tenta colocar nas pessoas. A telefonia é outro problema, eles não querem que você saia, né? Então eles querem segurar você, né? Daí é um outro problema. Eles não querem te atender bem, né? Então acho que esse tipo de empresa é que vai ficar para trás, né? Que vai manter o consumidor refém de um atendimento ruim, né? Eu não consigo falar com o pessoal, tenta, né, fechar telefonia é clássico, né? É difícil falar com os caras, né? É difícil você ter a sua linha, né? Ter as coisas que são suas que você está pagando por elas, né? E eu acho que o imóvel é isso, assim, é uma experiência que está melhorando muito. E uma pergunta que eu ia te fazer, assim, na estratégia de vocês lá de pessoal, por exemplo, fala, pô, onde está o gargalo da Lastro em contratar gente de inteligência artificial? Tá difícil achar, né, esse pessoal de engenharia que entende do assunto ou tá fácil de achar? Onde está o gargalo do crescimento da Lastro que você vê aí? A gente tem a sorte de ter criado até agora um time muito bom, assim, tecnicamente. E como eu falei, a gente começou isso bem logo depois que a gente viu a inteligência artificial ganhar essa proporção, assim. Então, mesmo antes do ChatGPT, a gente já estava olhando para os modelos GPT-3, DALL-E, etc., e falando, cara, isso aqui vai realmente mudar o mundo. E quando realmente saiu o ChatGPT, a gente falou, cara, isso aqui é a nova revolução tecnológica que vai durar, sei lá, 15, 20 anos, impactar muita coisa. Então, naquela época, você obviamente já tinha pesquisadores de inteligência artificial convencional, né, de fazer os modelos e tudo mais, mas é diferente você treinar um modelo do zero, que é o que o pessoal vai fazer lá em São Francisco na OpenAI ou na Anthropic, etc., de você aplicar um modelo numa rotina do dia a dia. São duas habilidades diferentes. Uma é muito mais pesquisa, muito mais científica, e a outra é um pouco mais ligado a produto, e ligado à experimentação, e ligado a você pensar em arquitetura e prompts, etc. Então, essa habilidade que é importante para a gente, então como é que eu pego essa tecnologia crua, mas muito poderosa, e faço ela resolver um problema de verdade de uma imobiliária lá na ponta, a gente acabou desenvolvendo internamente dentro de casa, por ter pessoas muito boas, com backgrounds super técnicos, super inteligentes, que manjam muito de tecnologia, que manjam muito enfim, é quase que pensar do zero, né? Você tem que, e é um pouco isso, assim, não é que existe uma... Quando a gente começou a fazer Laís, não tinha nem nome as coisas que a gente fazia, era meio que eu olhava e falava, tá, isso aqui funciona dessa forma. E daí se eu fizer isso e isso e isso depois, é quase que um processo meio de criação, assim. Então... e agora sim, agora acho que 2 anos depois do ChatGPT, você talvez até tenha já essa disciplina assim de AI Engineering, Prompt Engineering, sei lá, mas é uma coisa muito recente, a gente acabou criando dentro de casa e tem dado super certo, assim, acho que o segredo são pessoas muito técnicas, mas também com um viés humano para fazer essa ponte. É literalmente isso, né? A tecnologia técnica muito poderosa e a minha pessoa com um problema de verdade aqui. Você precisa de alguém que consiga olhar para os dois lados e fazer a ponte. E ter essa sensibilidade, né? Do que lá na ponta o cara está buscando. É o consumidor que é quem paga a conta, né? Porque a imobiliária, do mesmo jeito que você, a gente, buscando lá, falar com uma empresa, a gente não se importa que seja
uma AI, contanto que resolva o problema, a imobiliária também, ela quer, enfim, vender mais, ou ter os clientes mais satisfeitos, ou ter os corretores mais satisfeitos, ela quer resolver problemas de verdade. Se a gente vai usar AI, ou várias pessoas respondendo, ou se vai ser um chatbot convencional, ou sei lá, que a gente vai inventar, a imobiliária quer resolver o problema, ela é nossa cliente para isso. Acontece que AI é realmente uma boa tecnologia para isso. Você falou uma coisa que é muito interessante. Nesse mundo todo de AI que a gente está vendo, está tudo acontecendo em real time. Basicamente, nada existe. Né? Nós estamos andando e asfaltando a estrada, né, ao mesmo tempo. Então, isso é muito legal de fazer, né? E é muito bom ver que no Brasil dá para fazer isso e dá para fazer startups muito bem sucedidas, né? E usam as tecnologias, né, que nem falou de São Francisco, mas que trazem para aqui, para a nossa operação do Brasil, problemas reais do Brasil. E aí sim você consegue ter, acho que, empresas bem-sucedidas, né? Eu acho que é aí que o Brasil vai conseguir surfar essa onda de AI, né? Pegando os problemas que a gente tem muita ineficiência aqui e aplicando mesmo, indo lá e fazendo. Né? A ideia do faz aí é porque a gente fica esperando em vez de fazer. Né? E vocês foram lá e fizeram, estão fazendo. Pegaram um mercado gigantesco, que é o mercado imobiliário, e realmente encontraram ali um produto, né? Uma inteligência artificial que se adequou. E eu até perguntei a vocês, pô, tem alguém fazendo? Você falou, pô, tem alguém lá fora. Sempre tem alguém, né, desbravando, né, o negócio do imobiliário. Eu sempre pergunto se lá fora tem alguma referência, que vocês olham, ou como é que está o mercado americano. Porque eu gosto muito do mercado americano, que o mercado americano tem uma coisa que é o book, onde você consegue enxergar, né, o valor de todos os imóveis, como se fosse uma grande galeria, né, e os preços estão lá, quer dizer, é muito mais transparente, né, o mercado americano de imóveis, né, porque você consegue ter um acompanhamento e está lá, todo mundo tem que registrar o imóvel, né, todo mundo sabe o valor real, e não tem essa coisa de, né, ficar, né, operando muito o mercado, né? Aqui não tem isso. Talvez a transparência seja um caminho, né, para inteligência artificial também, né? Sim. O mercado americano ele é bem diferente do brasileiro em vários aspectos, assim, né? Então você tem o mundo de locação lá, ele é um mundo muito mais de um único proprietário de um prédio inteiro, que ele é o dono e também o operador daquela locação. A imobiliária, o corretor que faz a venda normalmente não tem nada a ver com a imobiliária que faz a administração do imóvel. Aqui no Brasil acabam sendo empresas, a mesma empresa. Você tem essa noção do MLS que eles falam, né, que é o sistema que consolida todos os dados. Então tem várias diferenças assim. Existe uma empresa grande disso em AI dentro do mercado imobiliário, chamada Elise, mas ela faz uma coisa um pouco mais para o mundo desses grandes fundos que investem em imóveis para renda, principalmente residencial, assim, aqueles Ela prédios. faz uma análise de... É uma AI para prédios multifamily em geral, Entendi. que não é muito o que a gente faz, mas é meio que na mesma direção assim de AI no mercado imobiliário. É uma empresa super grande, assim, já foi avaliada em mais de focado num B2B, então, né? Exatamente. A gente também, né? Só que é um B2B um pouco mais enterprise, assim. Sim, é um B2B2C. Exatamente. Né? No caso de vocês têm a ponta final Isso, exato, do exatamente. consumidor que, pô, né, adianta muito a vida do cara ser bem atendido. Sim, sim. Né? Não, mas o cara também, né? Essa Elise, ele também faz o... não é só para grandes fundos, não é? Ela só faz para o fundo, ela vende isso para o fundo conseguir atender melhor a pessoa. O investidor, lá. É mais voltado para o investidor. Não, a pessoa que vai alugar o imóvel mesmo. É que o fundo ele é responsável por fazer também a administração. Ele também faz administração. Então a Greystar, por exemplo, acho que eles fazem uma coisa parecida. Legal. Então, você acha que, por exemplo, essa questão, né, do mercado, vocês irem para o mercado lá fora, seria uma adaptação simples? Ou vocês estão muito focados aqui e não teria chance de expandir para o mercado americano? O foco agora é dominar o mercado brasileiro, claro. Exato. Sim. Acho que quando a gente chegar lá, a gente ganha o direito de pensar no próximo passo. E o que eu falo pro time é, tá bom, vocês querem muito fazer o próximo passo, vamos fazer o primeiro o mais rápido possível. Então, canalize essa vontade para dominar o mercado brasileiro e acho que a gente está no caminho certo. Legal. Vocês são líderes, né? Sim. Nesse setor, né? Eu fiquei bem impressionado com os números. Achei fantástico essa visão. E o que eu tenho falado muito aqui também, pô, você quer revolucionar lá o mundo, pô, revoluciona aqui alguma coisa, né? Pega um mercado que está com problema, como o mercado imobiliário, soluciona, e aí depois você pensa em outros produtos, né? Porque assim, sempre tenta fazer muitos produtos ao mesmo tempo e acaba não fazendo um direito, né? Tem um fundo de investimento brasileiro que tem alguns conteúdos muito bons assim sobre isso, eles falam bastante sobre foco. E acho que é uma frase que para você crescer, você tem que ser escalável. E para você ser escalável, você tem que criar um processo. E para você criar um processo, você precisa ter foco em alguma coisa que você está tentando criar o processo.
E é um pouco isso, assim. Então, é um pouco contra-intuitivo, mas para você fazer várias coisas, você precisa no começo focar em fazer uma muito bem, assim. Claro. E ter um pouco de autocontrole, assim, e não atirar para tudo. Ficar muito bom naquilo, ser o melhor naquilo, né? Acho que as startups, fintechs deram certo, elas eram muito boas num serviço, num produto, né? Sim. E aí dominaram o mercado naquilo, né? Numa dor. Resolve muito bem aquela dor e aí você domina, Sim. né? Aí você cria uma marca e outra pergunta que eu fazer sobre investimento, né? Teve os fundos de venture capital já estão investidos por fundo de venture capital ou como é que está a situação de investimento de vocês? Sim, a gente captou 2 rodadas de investimento já, uma com fundos de venture capital. Então, quem liderou foi o Canary, fundo brasileiro, e 2 fundos americanos, um de real estate e um de fintech, investiram também. Legal. Você está sentindo que então essa seca do venture capital tá acabando? A nossa rodada foi captada antes da seca, mas, enfim, Faz mais de 2 anos. faz mais ou menos 2 anos. Mas, antes, enfim, pelo menos do fim, do prolongamento, assim, da seca, né? Foi ao longo de 2022 a rodada. Mas, independente disso, a gente, obviamente, acompanha o mercado, assim, eu acho que não vai, demora, imagino, para voltar ao que era em, sei lá, 2021, mas eu acho que sim, acho que é porque, basicamente, você tem o investidor, ele investe quando ele vê oportunidades de retorno que fazem sentido, de alguma forma, né? E acho que com a tecnologia de inteligência artificial, e mesmo tirando isso, acho que com a volta do ânimo das empresas em contratar tecnologia, etc., você começa a ficar claro quais são as oportunidades. E daí é isso que o investidor busca, assim. Empresa boa, com tração, com crescimento, que o fundo consegue ligar lá para 10 clientes e o cliente fala, não, realmente é bom o produto, eu acho que vai, tirando por um breve ato de tempo aí no passado, vai continuar, já voltou a ter funding e vai continuar tendo. Sim, tá melhorando. O que você diria para um pessoal que está chegando agora, ou na faculdade de AI, ou quer estudar AI, o que você diria, qual é a tua dica para essa galera aí, ou que está montando uma startup de AI? Sim, eu acho que a tecnologia, ela é perigosamente legal, assim. Então, no sentido que, putz, você vai lá e brinca e fala, cara, nossa, que legal. Ainda mais que quem tem uma veia meio nerd, assim, você fala, nossa, que legal, falei aqui com um modelo, o modelo fez sozinho tal coisa, e daí eu posso personalizar o modelo para fazer isso, e daí eu posso fazer o modelo usar um melhor ainda, e daí um conversa com o outro. Eu digo perigosamente legal por quê? Porque às vezes você se perde nisso. Sim. Então, e daí voltando um pouco para o que a gente estava falando antes, eu acho que a dica é sempre esse foco no cliente final. Então você tem que começa de trás para frente, né? Para você fazer uma empresa grande, você precisa que os clientes paguem bastante dinheiro para você por alguma coisa. E para eles só vão te dar dinheiro, não vai porque você é bonito, porque a sua tecnologia é muito legal, mas eles vão te dar dinheiro se você resolver algum problema, trazer resultados, ajudar a empresa dele a ser uma empresa melhor. E daí isso pode ser porque, enfim, o cliente dele está mais satisfeito, porque os funcionários estão mais satisfeitos, porque ele aumentou a receita, enfim, N motivos, mas tem que ser um motivo que você consegue imaginar que... Isso no mundo B2B, né? Acho que no mundo B2C, quando você vende uma coisa para o cliente final, também existe isso, existem outros motivadores também, acho que para o consumidor pessoa física, mas de alguma forma você tem que estar gerando algum valor, seja para uma empresa que é o seu cliente, seja para uma pessoa física, você tem que estar melhorando a vida daquela entidade, PF ou PJ. Então, acho que a dica é por aí, assim, você foca nisso e tenta usar a tecnologia como forma de entregar isso, e não o contrário, do tipo, eu tenho essa tecnologia, então o que eu posso fazer com ela? Deixa eu fazer isso aqui, que é legal. Não é por aí, assim. Uso pelo uso não vai resolver Exatamente, nada. exatamente. E era assim antes da inteligência, sempre foi assim, desde que mundo é mundo. Então, acho que no mundo de tecnologia isso é mais pronunciado, porque às vezes a tecnologia ela cria um hype em volta dela mesma, assim, e você começa a perder um pouco esse foco mais facilmente do que você abrir uma loja. Assim. Quando você abrir uma loja, é óbvio que você tem que botar no estoque o que você acha que vai vender. A tecnologia, enfim, é um negócio como outro qualquer. Assim. E o Alan acha o que desse negócio todo da tecnologia da AI? Assim, a tua visão humanista. Né? Todo mundo fala, não, o pessoal vai perder emprego, esse troço vai dominar, a AI vai vir e vão existir empresas de 2 funcionários valendo bilhões. Né? Para onde vão? Qual é a linha de chegada? Não tem a linha de chegada AI, mas qual a tua visão humanista? Assim? A AI veio para ajudar a gente a deixar de fazer as coisas mais burocráticas, chatas, para a gente ter tempo para ficar mais entre nós e ter mais coisas, pensar mais estrategicamente. Qual é a grande...
Eu acho que historicamente novas tecnologias melhoraram o padrão de vida das pessoas ao redor do mundo. Então, sei lá, desde quando você quiser, mas a eletricidade melhorou o padrão de vida das pessoas, sei lá, a petroquímica melhorou o padrão de vida das pessoas, a indústria farmacêutica melhorou o padrão de vida, a longevidade das pessoas, na internet, etc. Então, eu acho que você sempre, obviamente, tem um caveat do outro lado, né? Então, melhorou, mas você precisa prestar atenção agora em tal coisa. E eu acho que com a inteligência... Mas o net é positivo. Então, eu acho que com a inteligência artificial é um pouco nessa linha também. Não vejo por que seria diferente. Então, é o que a gente falou. Se a Laís quando a Laís estiver falando com, sei lá, 100% das pessoas, 90% das pessoas que buscam imóvel, eu tenho certeza que essas pessoas, a experiência de buscar imóvel no Brasil vai ser melhor. Então essas pessoas vão na margem ter mais tempo para fazer outras coisas, e daí cada uma delas vai gastar esse tempo do jeito que ela achar melhor. Então você liberou lá, sei lá, 10 minutos, 20 minutos por ano, na média, ou mais por pessoa, na média. Então, quando você vai compondo essas coisas, você consegue fazer que o padrão de vida de todo mundo melhore. Eu acho que é um pouco esse o caminho, assim. E ajudou a comprar um bem que é muito importante, né? Exato. A casa própria é um valor pesado, né? Alto. Então comprar isso melhor, sim, é muito importante. Não, e pensa no grau de insegurança que você tem quando você vai fazer uma compra, né? Você tem 1000 dúvidas. E eu acho que imagino que muitas vezes pessoas tenham feito essa aquisição sem esclarecer todas as dúvidas, porque, cara, já fiz 7 perguntas, nem quero fazer a 8ª, sabe? Eu já enchi, aluguei demais aqui o corretor, ou o corretor acabou não conseguindo responder na hora, eu esqueci a pergunta, não perguntei mais e acabei fazendo a compra sem esclarecer esse ponto. Então imagina, é um outro ponto que eu não tinha visto por esse ângulo, imagina a qualidade das transações, o quão mais confiante as pessoas podem fazer essa transação dos dois lados, quem está comprando, quem está vendendo, quem está alugando. Então, e do corretor também, às vezes o corretor, eu sou muito empático com o corretor e eu acho que várias vezes você tem, ele demora para responder, não é porque ele está jogando videogame, é porque o cara está fazendo 1000 outras coisas. Sim. E pensa num corretor que atua bastante em locação, assim, quantas vezes por mês ele precisa explicar como é que funciona um seguro fiança, ou como é que funciona. Cara, imagina se não precisar mais e todos os seus clientes saberem com o maior grau de detalhamento possível como funciona e todas as dúvidas. Aí você pode focar em conhecer o seu cliente de verdade, saber o que ele faz da vida, o que é importante no imóvel para ele, por que ele se decidiu. A alocação do recurso na margem é muito melhor. Eu acho que é um pouco essa a contribuição que a AI vai trazer. Não, estão trazendo mesmo. Pô, parabéns pela Lastro, pela Laís. Obrigado mais uma vez. Infelizmente, já acabando o nosso programa. Mas, pô, vou te trazer outras vezes aí pra gente ver como é que tá a evolução aí. 100% à disposição. Obrigado pelo convite. Gente, muito obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado da nossa conversa com o Alan. E até o próximo Faz Aí.